Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Temos aqui hoje um tema que é um tema fresquinho, pelo menos para você que está me ouvindo aqui em 2023, que é um tema sobre terremotos. E por que eu digo fresquinho? Porque esse ano nós temos dois grandes eventos que aconteceram e que chamaram a atenção de nós brasileiros. Por exemplo, um terremoto ali no Brasil, será que é um terremoto mesmo? E o terremoto na Turquia. Então, para saber um pouquinho mais, vem comigo para esse vídeo. Antes de mais nada, cara, não esquece de dar aquele like, aquele joinha, manda pro seu colega, deixa no comentário qual o tema que você quer ver no próximo vídeo, para dar uma força pra gente. Valeu? Fala moçada, se você quer ser aprovado no SpaceX, eu, professor Glauco Laser, liberei o cadastro gratuito na minha plataforma para que você possa conhecer por dentro o método de ensino do meu curso que já vem aprovando há mais de 26 anos, com aulas ao vivo, material gravado, simulados, correções de redação e contato direto comigo. Entre no link abaixo e faça seu cadastro gratuito. Agora, sobre a questão de terremotos. Cara, o que é um terremoto? Terremoto nada mais é do que ondas sísmicas que se propagam pela crosta terrestre. A crosta terrestre, que seria esse local que você está pisando nesse exato momento, você vive na crosta terrestre, ela é rígida. Porém, mesmo sendo rígida, ela se movimenta de acordo com correntes de convecção do magma no manto. Então, o que você tem que imaginar é o seguinte: nós temos uma camada aqui na superfície da Terra, que é uma camada rígida, que você consegue pisar. Porém, abaixo dela, você tem magma. O que é magma? Magma é rocha derretida. Essa rocha derretida, ela se move em correntes de convecção. Convecção, você deve ter visto em física, todo fluido ele se move por corrente de convecção. O fluido quente sobe, o fluido frio desce. Nesse movimento de convecção, você tem a litosfera, ou seja, a crosta terrestre, se movimentando. Sim? Como a crosta é dividida em enormes placas, ou seja, enormes blocos de rocha, essas placas se movimentam como se fossem navios à deriva dentro de um oceano. Sim? Tem hora que essas placas se aproximam, movimento de convergência, tem horas que elas se afastam, movimento de divergência, tem hora que elas se raspam, que é um movimento que nós chamamos de movimento transformante ou tangente. Quando elas se chocam ou quando elas estão se raspando, movimento transformante, você tem acúmulo de tensão. E nesse acúmulo de tensão você tem liberação de ondas sísmicas que nós chamamos de terremotos. Então, países, regiões que são localizadas perto de limite de placas convergentes e transformantes são países que sofrem muito com terremoto. Exemplo, o Japão, a Índia, Estados Unidos, o Chile. Sim, que são regiões que estão localizadas em limites de placas convergentes e transformantes. Países que estão longe de limite de placas, como por exemplo o Brasil, que está bem no centro da placa tectônica da América do Sul, ou sul-americana se você preferir, já estão a salvos de terremotos. Sim, só que tem um detalhe aqui. Quando eu olho para a história do Brasil, a gente percebe que o Serviço Geológico Nacional já identificou alguns sismos no Brasil. Sim, sismos que às vezes você consegue perceber até no seu dia a dia. Eles são raros, são incomuns, mas acontecem. Então, por que será que acontece terremoto no Brasil? Por mais que o Brasil não esteja ali perto de um limite de placa, qual é o grande motivo? Você tem dois. Primeiro motivo, queridos, você pode ter um sismo que ocorre lá na região da Cordilheira dos Andes, onde a placa sul-americana entra em contato com a placa de Nazca. E aí, como você tem a crosta terrestre sendo uma coisa única, o sismo ele corre por toda a placa e acaba chegando no Brasil. Só que ele é um sismo de intensidade grau 7 na escala Richter, lá no Chile, e chega no Brasil, grau 4, grau 3, ou seja, você nem percebe. Quando você percebe, você tem ali uma noção ou uma percepção de que as coisas estão se movendo assim, parece que é um caminhão que está passando na tua rua, balançando as coisas, e aquilo é um sismo, na verdade, tá? Geralmente você consegue perceber se você tiver uma estrutura muito elevada como um prédio, porque o prédio balança um pouco mais. Se você está numa casa, é muito mais difícil de você perceber. Mas você vai achar que é um caminhão passando na rua que está fazendo as coisas se movimentarem. Você nem vai achar que é um terremoto. Você só percebe que é um terremoto quando aparece na mídia. Um outro motivo é quando você tem solapamento de solo, ou seja, você tem um solo e abaixo desse solo você tem cavidades nesse solo, buracos, como por exemplo cavernas. Sim, e por algum motivo aquele terreno cheio de buracos, cheio de cavernas, ele colapsa, sim, ele literalmente vem abaixo. E nesse momento você tem o quê? Um sismo. Só que é um sismo intraplaca, ou seja, um sismo diferente, certo? Não é aquele sismo que é gerado pela convergência, pelo choque ou pela transformação de placas tectônicas, certo? Por isso são sismos de baixa intensidade. Professor, quer dizer que então o Brasil está salvo de grandes terremotos?
Isso sim, tá? Isso sim. Agora, o Brasil está a salvo de consequência de grandes terremotos? Mais ou menos. Por quê? Um terremoto, quando acontece no meio do mar, ele pode gerar uma tsunami. Sim, um terremoto que aconteça, por exemplo, lá na Europa, no meio do mar, pode gerar uma tsunami que chega ao Brasil. Isso já aconteceu. Tá? Em 1700 lá vai bolinha, nós tivemos o grande terremoto de Lisboa, que gerou uma tsunami que destruiu Lisboa, a capital de Portugal. Só que como o oceano é um corpo único de água, essa água chegou até o Brasil e entrou quase 5 quilômetros para dentro do litoral nordestino, matando algumas pessoas. Tá? São as únicas vítimas fatais de um maremoto que nós temos registro aqui na história do Brasil. Ou seja, o Brasil está salvo do terremoto, mas as consequências do terremoto, nem sempre nosso país vai estar salvo. Galera, então se você curtiu esse vídeo, novamente dá o joinha, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário e compartilha com a galera que você vai ajudar bastante a gente. Valeu?